Todos nós temos um gatilho apontado pra gente aqui das nossas heranças genéticas. Mas se a gente vai apertar esse gatilho ou não, isso se dá através dos nossos hábitos. A gente fala que são os 4 cavaleiros, né? Que é o câncer, o diabetes e as síndromes metabólicas, as doenças neurodegenerativas e as doenças cardíacas. Essas doenças, elas matam aos poucos, porque elas não vêm, do nada você está com diabetes. Não. Você primeiro teve resistência à insulina, você teve todo um caminhar para chegar no diabetes. Apenas 7 a 8% é genético. O resto são hábitos de vida. O exercício físico é a única forma da gente prevenir, da gente diminuir as chances, evitar as chances de desenvolver essas doenças de morte lenta. Eu hoje vou pra academia para ganhar músculo, né? Por quê? Porque é a minha poupança de saúde. Eu quero estar com essa poupança bem gordinha, bem cheia. Por quê? Qual a importância, então, dessa poupança de saúde? Ótimo. Os nossos músculos, eles não são apenas músculos. Eles são órgãos. Ele é um órgão metabólico da nossa longevidade. Então, se você tem que preconizar alguma coisa para que você envelheça bem, são os nossos músculos. O músculo, ele é capaz de consumir aquela glicose ali do seu corpo até 2 dias depois do treino, sem entrar insulina no... Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Wi-Fi. Meu nome é Fernanda Rocha. E no programa de hoje a gente está recebendo novamente Cristiane Alberti. Bem-vinda, Cris, de novo. Obrigada. Se você não viu o último programa com a Cris, por favor, volta lá e assiste, tá? Que a gente falou sobre respiração, hipopressivo, vácuo. E hoje a gente vai falar sobre atividade física e longevidade. Muito bom. Um assunto muito importante. Muito, né? Primeira coisa, pra gente começar já. O que é longevidade? Porque longevidade é um termo que a gente ouve falar, mas estamos falando do que exatamente? Sim, tá muito em voga esse nome, né? A dieta para longevidade, treino para longevidade, a importância da longevidade e tal. Mas o que é essa longevidade? Não é só a gente viver mais. Eu costumo falar uma frase que não é a gente adicionar anos à nossa vida, e sim adicionar vida aos nossos anos, né? Então, o que adianta você viver, você que está assistindo, você quer viver até 100 anos, sendo que os últimos 10 em cima de uma cama, ou em cima de uma cadeira de rodas, ou você quer viver até 100 anos plena, eu brinco que em cima das minhas pernas, né? Então, o que a gente busca com longevidade é qualidade de vida, com as nossas capacidades físicas e mentais mantidas no máximo de tempo que a gente conseguir viver. Se for até 70, 80, 90, enfim. Mas que a gente viva bem. Para quê? Para a gente não ser um peso para os outros, né? E ter autonomia. Então, isso é que é a longevidade. Que é o que todo mundo deveria... Eu falei que todo se mundo preocupar. quer ou deveria querer e deveria se preocupar, né? Exatamente. Não é apenas viver muitos anos. Eu tenho esse histórico na família. Por exemplo, a minha bisavó, ela viveu até 96 anos. Mas os últimos 15 anos, não, 10 anos. Os últimos 10 anos da minha avó foi em cima de uma cama. Então, assim, ela acordava de madrugada pra minha tia ir lá e virar ela na cama. Minha tia-avó. Ir lá e virar ela na cama. Ou seja, ela não tinha nem mais a condição de virar sozinha na cama. Então, assim, os últimos 10 anos foram muito complexos, né? Tive outra avó... muito sofridos, né? Muito sofrido para ela. Ela até que ela não tinha nenhuma dor, nenhuma doença específica. Uhum. Ela foi simplesmente se entregando. Já eu tive uma avó com diabetes que teve vários agravantes, teve uma perna amputada, viveu com todo aquele processo, né, difícil no final, e aí quando ela foi amputar a segunda perna, ela teve uma complicação e acabou morrendo. Então, assim, os últimos dias de vida dela não foram... Os últimos dias não, os últimos anos de vida dela não foram anos tranquilos e saudáveis. Ela não aproveitou plenamente, né? Então, ela não teve longevidade. E acaba que a gente só pensa, deixar pra me preocupar com isso aí quando chegar a minha hora. Exato. Não vou pensar nisso agora, não quero pensar nisso agora. Já tenho problema demais pra pensar no futuro, assim, né? Nesse futuro de fim de vida. Exato. Deveria começar a pensar. Esse é o erro, porque a pessoa fala assim, fulano sofreu um derrame, um infarto, do nada. Não foi do nada. Isso se instalou nele pelo menos 10 a 15 anos antes. Tem até uma passagem de um livro que eu li que fala assim, o cara sonhava, o médico lá, autor desse livro, ele sonhava que do alto de um prédio caíam ovos. E que ele estava sempre com uma cesta tentando pegar os ovos. Uhum. Esse era o trabalho dele.
Só que nesse sonho, ele filosofou lá. Poxa, e se eu conseguisse subir no alto desse prédio e pegar os ovos antes deles caírem? Não seria mais producente? É nesse sentido, assim ele começa o livro, é nesse sentido que a gente deveria pensar. Eu preciso pensar no diabetes antes dele se instalar. Eu preciso pensar na doença cardíaca antes dela se instalar. Eu não posso deixar para pensar isso depois. Então, a gente precisa realmente se preocupar com isso antes. Alguns anos antes. E a gente está falando de longevidade relacionado à atividade física, né? Ao exercício. O quanto de exercício é necessário para uma pessoa ser considerada saudável? Olha, essa pergunta é maravilhosa. A gente fala que exercício é preciso, que exercício é necessário, nananana, mas não se fala o quanto. E eu já vou fazer um parênteses rapidinho sobre exercício e atividade física. Isso, existe qual é a diferença? Qual é a diferença entre exercício físico e atividade física? Muito bom. Isso as pessoas confundem muito. Porque a pessoa fala assim, mas eu já faço tanta coisa. Eu limpo... Minha mãe fala isso. Eu limpo casa, eu varro a calçada, eu lavo a calçada, eu já faço exercício. Não. Ela faz atividade. Isso é atividade. Levar o cachorro para passear, lavar roupa. Algumas pessoas ainda lavam roupa na mão, minha mãe é uma delas. Limpar vidro. Enfim, qualquer atividade que você tenha um gasto calórico, você está fazendo uma atividade física. Então, você pode ser uma pessoa ativa. Um pedreiro. Pedreiro faz atividade física pra caramba, né? Carrega carrinho, despeja o carrinho, assenta tijolo, mexe a massa. Ele tá fazendo atividade. Agora, exercício físico, ele precisa ter duração, ter objetivo, ter uma programação. Então, e vai trabalhar algumas valências físicas, seja força, velocidade, enfim, ele vai ter um objetivo específico. Então, atividade física é o que a gente faz no dia a dia e exercício físico é outra coisa. Uma pessoa que faz atividade física, ela não é considerada uma pessoa... ela continua sendo sedentária. Ela pode fazer, limpar a casa, fazer tudo aquilo, mas ela é uma pessoa sedentária. Então, isso é importante a gente diferenciar. A gente pensa no sedentário, aquela pessoa que passa o dia inteiro, sei lá, 12 horas por dia sentado trabalhando, mas não pensa que a pessoa que é uma pessoa ativa seja sedentária. Exatamente. E aí, emendando na sua pergunta de quanto tempo. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, hoje ela recomenda 150 minutos de exercício por semana. Então, se você dividir de segunda a sexta-feira, a gente tem aí 30 minutos de prática de exercício, intensidade moderada. O que é isso? É uma intensidade em que eu consiga conversar com você. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma caminhada e estiver conversando com a minha amiga, isso é uma intensidade moderada. Se chegar num ponto em que eu já passei da intensidade moderada, aí vocês vão ter uma notícia melhor ainda. São 75 minutos na semana. Então, se você faz uma atividade física, um exercício físico mais vigoroso, você precisa de menos tempo. Então, 75 minutos na semana. Então, pensa, gente, uma semana de 7 dias. Você tira 2, já tirou sábado e domingo. Deixou só de segunda a sexta-feira. Meia hora de exercício com uma intensidade moderada não é muita coisa. Para você prevenir todas as doenças do envelhecimento. Todas as doenças que vêm com o envelhecimento. E se for uma atividade de um esforço maior, é metade desse tempo. Metade desse tempo. Então, sei lá, vamos lá. CrossFit. CrossFit, você faz 2 sessões de CrossFit na semana, tá bom, você já tá, né, porque o CrossFit tem uma intensidade mais alta, né, então você já deu uma amenizada aí e já vai economizar algumas dores de cabeça. Você já entra, então, ali já é considerado saudável. Sim, você já tá no mínimo de atividade física, o mínimo de exercício físico que você precisa. Ser considerado saudável. Exatamente. E qual exercício físico, esse é que existe, né, qual é o melhor? O melhor exercício é aquele que você faz. Então, eu sempre falo assim, tem gente que chega pra mim e fala assim, eu odeio exercício. Falei, bom, primeira coisa que você precisa exercitar, o primeiro músculo que você vai ter que exercitar é o seu cérebro. Você tem que mudar esse padrão de pensamento, você tem que entender. Eu sempre falo isso. Eu adoro cozinhar, mas eu detesto lavar louça e limpar pia. Mas eu preciso fazer, porque eu não posso só cozinhar e largar toda a louça lá. Então, a mesma coisa, pra eu ter saúde, ter qualidade de vida, eu preciso fazer exercício físico. Eu precisei aprender a beber água, que eu não bebia. Eu achava água não tem gosto de nada. Sem graça, né? Coisa sem graça. Eu precisei trabalhar o meu cérebro para entender a necessidade da água e começar a beber água. Com o exercício é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é exercitar o seu cérebro e mudar o seu padrão de pensamento. Você precisa fazer. Então, para você engajar, que para mim, o exercício físico tem que ser igual escova-dente.
tem que ser todo dia. Para você criar o hábito. Quando você está ensinando seu filho a escovar o dente, você não ensina ele a escovar o dente segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo não escova o dente. Não precisa escovar o dente sábado e domingo. Não. Tem que escovar o dente todo dia. É aquela briga, tem aquela fase inicial que a criança não quer, não sei o quê. Mas você está ali fazendo esse papel. Só que quando nossos filhos são pequenos, nós estamos ali para fazer isso. Agora a gente é adulto. Então, assim, não tem ninguém para mandar a gente fazer o exercício. Então, a gente precisa criar essa consciência. Então, para mim, funciona orientar as minhas alunas a fazerem todos os dias um pouquinho. Então, a gente pode até dividir esses 150 minutos em 7 dias. Ah, tudo bem, domingo a gente dá uma relaxada. Então, tudo bem, que seja de segunda a sábado. Mas nunca deixe passar 2 dias sem você fazer. Porque aí já entra no terceiro dia naquela, não, já não fui ontem. Não, semana que vem eu vou. Aí, acabou. Aí já vira uma roda e você não vai mais. Então, voltando ao foco do exercício. Praticar exercício, modificar o pensamento é a primeira coisa. E aí você vai começar por uma coisa que você gosta. Então, eu tenho muitos alunos que falam assim, eu odeio musculação. Então, não comece pela musculação. Você gosta de zumba? Faz zumba. Ah, eu gosto de alongamento? Faz uma aula de alongamento. Ah, eu gosto de yoga? Faz uma aula de yoga. Primeiro, você precisa criar o hábito. E para você criar o hábito, se você for começar pelo exercício que você menos gosta, talvez não seja legal para você. Eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa mais radical. Ah, não gosto de fazer tal coisa, é por ela que eu vou começar. Ah, eu tinha que começar a beber água aos poucos. Não, se eu tenho que beber 600 ml, eu vou beber 600 ml. Eu sou teimosa e tinhosa e vou lá. Mas a minha sugestão para quem realmente não gosta de nada é começar por uma coisa, uma atividade que você goste, que aí você vai se encantar, e aí você vai dar tempo do seu corpo gostar daquilo e sentir falta. Porque o que acontece normalmente? A pessoa faz ali, 1 mês. Foi uma semana arrastada, na outra semana, fez 1 mês. Aí ela, não vi mudança nenhuma no meu corpo. Ah, não tá acontecendo nada, para. Só que 1 mês é muito pouco, gente. Então a gente precisa de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você completou 3 meses, eu juro pra vocês, o seu corpo vai pedir. Ele sente falta. Você vai precisar daquilo. Então, esses primeiros 3 meses são sofridos. É igual a adaptação de filho na creche. Você leva um dia, a criança tá chorando, no segundo dia tá chorando, no terceiro dia tá... Se você vai desistir? Não, você vai continuar insistindo até que uma hora ele fica. Na escolinha, mesma coisa. A gente vai, fica no portão esperando. É isso. O exercício é a mesma coisa. Você vai até que o seu corpo peça. Porque o seu corpo, ele vai se acostumar e vai te pedir. Então, pra gente relembrar, o que é a pessoa sedentária? Pessoa sedentária é aquela que não faz esse mínimo de exercício físico. Tá. Que tem uma programação, tem uma dura... Por exemplo, eu vou fazer uma aula de yoga que tem 50 minutos. Existe uma programação. Naquela aula, aquela aula foi planejada. Ela vai trabalhar, um foco maior na flexibilidade, um foco maior numa postura de isometria. Enfim, tem um objetivo, teve uma programação. Então, beleza. Isso tem um objetivo de acontecer. Então, essa pessoa que segue essa programação, que vai lá 2, 3, 4, 5 vezes na semana, ela não é sedentária, porque ela tá cumprindo essa meta. Digamos que ela não vai fazer nenhuma aula, ela caminha. Mas ela caminha todos os dias durante 1 hora. Ela não é uma pessoa sedentária. Tá? Agora, aquela pessoa que limpou a casa, fez comida, meu Deus, eu fiz tanta coisa, ainda vou fazer exercício, ela é sedentária. Eu sinto muito. E existe o sedentário saudável? Não existe sedentário saudável. Atenção que eu vou repetir, não existe pessoa sedentária que seja saudável. Se vocês jogarem na internet agora, existe o CID. CID é o Código Internacional de Doenças. Se você jogar lá, qual é o CID para pessoas que não fazem exercício físico? Tem um CID. Se tem um CID, é uma doença. Então, uma pessoa sedentária, ela não é saudável. Mesmo ela dizendo que ela tá bem, que os exames estão todos em dia. Ah, mas meus exames estão ótimos, né? Eles falam. Não quer dizer. O exame, ele é um retrato, mas aí os médicos, né, que estão, enfim, eles sempre falam isso, que a clínica é soberana. Você pode ter vários sintomas, você pode ter várias queixas na sua vida, mas seus exames estarem ótimos. Né? Isso não quer dizer que você está 100% saudável. Inclusive, alguns médicos até dispensam o exame e focam realmente no sintoma, no que a pessoa está sentindo, no que ela está falando. Se você fala assim, eu estou plena, me sinto ótima, será mesmo? Avalia como você acorda, qual a qualidade do seu sono, qual o seu limite de paciência, como é que está a sua saúde psicológica, tudo isso tem que ser avaliado para você dizer, não, eu estou plena, meus exames estão 100% e eu estou 100%. E a gente não pode esquecer do que está sendo...
criado ali, o que está se desenvolvendo, que como eu falei, aquele AVC, aquele infarto que a pessoa teve do nada, não foi do nada, ele se instalou durante um tempo antes, né? Então, realmente não adianta. Sem movimento não existe vida saudável. Quais os benefícios do exercício físico na prevenção das doenças? Bom, a gente tem aí 2 tipos de morte. A gente tem a morte lenta e a morte rápida. A morte rápida é o quê? Um acidente de trânsito, um tiro, uma facada. Coisas comuns aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, infelizmente. Isso é uma morte rápida. E o que são as mortes lentas? As mortes lentas são as doenças que a gente vai adquirindo com o tempo, devido aos hábitos de vida, né, e com o envelhecimento. A gente fala que são os 4 cavaleiros, né, que é o câncer, o diabetes e as síndromes metabólicas, as doenças neurodegenerativas e as doenças cardíacas. Essas doenças, elas matam aos poucos, porque elas não vêm, do nada você está com diabetes. Não. Você primeiro teve resistência à insulina, você teve todo um caminhar para chegar no diabetes. Você teve todo um caminhar para ter câncer. Né? E muita gente fala assim, não, eu não tenho nada, isso está na minha genética, né? Isso vem da minha família. Não, apenas 7 a 8% é genético. O resto são hábitos de vida. Todos nós temos um gatilho apontado pra gente aqui das nossas heranças genéticas. Uhum. Mas se a gente vai apertar esse gatilho ou não, isso se dá através dos nossos hábitos, né? Então, quando a gente faz exercício físico, o exercício físico é o único meio, o único remédio. Eu não gosto de falar que ele é remédio, porque remédio a gente toma quando tá doente, né? Uhum. Mas o exercício físico é a única forma da gente prevenir, da gente diminuir as chances, evitar as chances de desenvolver essas doenças de morte lenta. O exercício físico não vai, porque muita gente fala assim, mas eu faço exercício, eu como bem, mas eu posso tropeçar ali, cair com a cabeça no chão e morrer. Sim, é a morte rápida. Isso nós não temos domínio. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não tem como controlar isso. Mas a gente pode diminuir absurdamente as chances da morte lenta através de bons hábitos. E bons hábitos inclui-se o exercício físico. E aí eu vou além. Nós temos 4 pilares para essa vida saudável, né? Que é o exercício físico. Lógico que eu sempre vou falar dele, que é a minha sardinha, né? O sono de qualidade. E por isso que tem que assistir o outro podcast para dormir bem. O outro, pois é. O sono de qualidade, a alimentação, que a gente já está cansado de saber, e o gerenciamento do estresse. E no gerenciamento do estresse, o exercício entrou de novo. Então, o exercício está em dois pilares. Porque uma forma de você gerenciar o estresse é você fazer exercício físico. O exercício físico limpa a nossa mente, traz saúde mental, faz uma higiene mental. Né? Então, seria isso. Quando que a gente deve começar a pensar em exercício físico? Existe uma idade para começar? Essa pergunta é muito boa. Muita gente chega para mim e fala assim, mas eu já tenho 50 anos, eu já tenho 60 anos, eu já tenho 70 anos. Não importa quantos anos você tem, comece. Por quê? Foi feito um estudo lá, comparativo, e eles pegaram pessoas que incluíram pessoas que eram totalmente sedentárias. Colocaram essas pessoas para fazer 90 minutos. 3 sequências de 30. Na semana. 90 minutos de exercício. E através desse estudo observacional, eles viram uma redução de 14% na chance de desenvolver determinadas doenças. 14% para 90%, para quem nunca fez nada. E eram todas pessoas acima de 60 anos. Tá. Então, olha só. Só o começar. Só colocar 90 minutos de exercício. Uhum. Beleza. O que eu digo? Estimulem as crianças desde pequena. Eu trabalho com mães e eu falo, faça exercício em casa. Se você não tem condições de sair para ir para uma academia, é complicado, tem o trânsito, tem o dinheiro e tal. Treine em casa, para as crianças verem aquilo ali, participarem daquilo. Eu, falo que eu escolhi educação física por exemplo. Pelo exemplo que eu tinha dentro de casa. De ver o meu pai praticando exercício físico. Meu pai saía para correr, meu pai fazia flexões. Meu pai, para mim, é, um exemplo de vida em todos os aspectos. E no físico, ele me influenciou. Então, quando as mães estão em casa e tiram esse tempo ali para fazer... Porque quando eu falo de 30 minutos no dia, gente, não precisa ser 30 minutos direto. Você pode fazer 10 minutos de manhã, 15 ali, mais 5 depois. Você soma esses tempos para dar os 30 minutos. Tá, isso então, é legal, não tem que ser ininterrupto. Não precisa ser. Você pode fazer, parar, a criança chorou, vai lá, mexeu a panela de arroz, volta, termina lá a sua série de agachamento. Não tem problema. Mas pense, você está fazendo bem para você e você está sendo exemplo para os seus filhos.
E aí os filhos já começam a fazer. Eu tenho alunas que me mandam um vídeo, a mãe fazendo flexão e a criança já imitando, criança de 6 anos, 4 anos fazendo flexão. Eu tenho vídeo do meu filho assim também, fazendo. Pois é, então eu falo que nós somos, atenção que isso é muito importante, nós mulheres, nós somos as verdadeiras influenciadoras do nosso lar. E as verdadeiras influenciadoras da sociedade. Porque nós somos responsáveis pela educação desses filhos. Então, assim, o que a gente faz por nós, a gente faz, né, serve de exemplo para eles. E a gente está formando pessoas saudáveis. Toda pessoa que faz exercício físico, ela tende a não querer comer uma besteira, tende a não querer fumar, não querer beber. Então, a gente está passando isso para os nossos filhos. Então, idade ideal para começar, desde a infância. Que ela comece desde a infância. E outra coisa que as mães têm um pouco de birra, né? Ah, a criança quer fazer no futebol. Ah, na semana que vem ele quer fazer jiu-jitsu. Na outra semana ele quer fazer natação. Ele não para em nada. Isso é importante, gente. É importante que quanto mais experiências diferentes essa criança tenha, ela vai ser uma pessoa muito mais flexível, até no sentido da vida. Tá? Quanto mais experiências motoras ela tiver ao longo da infância dela, do desenvolvimento dela, melhor para ela. Porque cada esporte vai trabalhar uma área diferente. E quanto mais... Vai exigir dele ali uma habilidade específica. Uma habilidade específica. E quanto mais ele for flexível nisso, mais isso vai se refletir na vida dele. Vai ser aquela criança menos desastrada, aquela criança mais equilibrada em vários aspectos, inclusive no emocional. Então, a idade, vamos lá. Qual é a idade? A idade seria a infância. Perdeu a infância, começa na adolescência. Perdeu a adolescência, começa na juventude. Perdeu a juventude. É muito comum mães... descobrir a gestação. Aí ela resolve ser mãe fitness. Aí ela quer fazer dieta, ela quer fazer atividade física, ela quer fazer uma opção de coisa diferente. Quer fazer dança do ventre e tal. Beleza, aproveita essa fase da sua gestação e vai desenvolver uma nova habilidade. Perdi essa fase também. Minha gestação foi sedentária. Então, no pós-parto. Começa no pós-parto. Eu perdi o pós-parto. Você está com 40, 50, 60, apenas comece. Porque as chances de... Não só uma questão de diminuir chances de doença, mas para você se sentir bem mesmo, se sentir pleno, se sentir mais feliz em todos os aspectos da vida, mais disposto, independente da idade. Se tiver 90 anos e quiser começar, venha. Então, não importa. O ideal é o mais novo possível, né? O mais rápido possível. Mas, independente disso, não aconteceu que seja a partir de agora. Exato, não importa independente do momento que você esteja aí na sua vida, com quantos anos você tenha. Exato, porque é igual o treino, eu sempre falo isso, a gente nunca se arrepende de ter ido. Você com certeza algum dia fala, não vou hoje que eu tô preguiça. Aí quando chega no final do dia, você podia ter ido. Agora, nunca vai acontecer, caraca, me arrependi, eu não devia ter ido treinar hoje. Não, e a mesma coisa com exercício. Você nunca vai se arrepender de ter começado. Você vai se arrepender, sim, no dia que estiver na cama de um hospital, se arrepender de não ter cuidado. Por que eu vou te falar isso? Eu perdi um sobrinho ano passado, ele tinha 41 anos. E ele teve diabetes, ele nunca cuidou, ele simplesmente não cuidou da vida dele. Trabalhou, sabia que tinha diabetes, não cuidou. Quando chegou no final, é horrível. Foram 6 meses de hospital, onde cada semana tinha uma falência diferente. Ele perdeu a visão, começou a ter que fazer diálise porque o rim parou de funcionar, os pulmões, amputou uma perna. Ou seja, em 6 meses ele só foi decaindo. E ele falou pra gente, eu me arrependo. Eu me arrependo porque ele tá sofrendo, ele estava pagando um preço. Só que ele estava fazendo outras pessoas pagarem esse preço. Ele deixou uma filha, órfã, com 10 anos de idade. Ele deixou uma esposa. E é uma pessoa nova, 41 anos de idade. Sim. Então, assim, ele se arrependeu. Assim como todas as pessoas que estão lá num leito de hospital, ou então que estão com alguma doença, elas se arrependem de não ter começado. Agora, e de repente se arrependeu tarde demais, né? Tarde demais, não dava para fazer mais nada. Agora, você não vai ver uma pessoa que pratica esportes, que pratica algum tipo de exercício físico, eu me arrependi. Não existe isso. Não existe. Não deveria ter feito. A não ser, assim, eu tô falando de esportes radicais. Sim, isso claro. aí é outra história. Mas eu tô falando de esporte pra saúde. Você tá botando em risco a sua vida. Isso. Aí que é aí uma tem, outra né? questão. Existe alguns em que a pessoa se arrisca de fato. Exatamente. Aí já é... é outro caso. É outro caso. Porque, olha só, boa isso aí. Bom a gente fazer esse gancho. Atleta não é sinônimo de saúde, gente. O atleta, ele vai ao extremo, né? Seja um atleta de vôlei, seja um fisiculturista, não importa. O atleta, ele treina ao extremo, ele passa do limite. Ele leva o corpo dele a um grande estresse. E aquilo não é saudável. Porque não ter exercício não é saudável. Ter exercício ao extremo, levando o seu corpo ao limite,
também não é saudável. Então, assim, esses extremos não são bons, nós temos que ficar aqui no meio. Um atleta ali de alta performance, às vezes... Muitas vezes... 10 horas por dia, dentro, né? Às vezes um atleta que vai competir, competições mundiais, enfim, importantes, treinam muitas horas por dia, né? Quase com uma carga horária de trabalho normal, né? Que as pessoas têm, só que exigindo do corpo, né? E para um atleta chegar nesse nível, ele tem acompanhamento, gente. Ele tem nutricionista, ele tem fisioterapeuta, ele tem médico. Assim, tem muita lesão. Exatamente, porque senão, se ele não tivesse isso, ele nem conseguiria chegar lá. Mas não é isso que a gente está buscando, tá? A gente está buscando um pouco menos, a gente está buscando o que é saudável para a prevenção de doenças, que seria o mínimo dos 150 minutos por semana. Mínimo. Pode fazer mais, tá? E existe um máximo de atividade física recomendada na semana? Então, não vou dizer um máximo. Eu vou dizer assim, ouça seu corpo e veja como isso está... como é que você está se sentindo após um exercício? Está se sentindo muito exaurido? Que você não consegue fazer outra atividade? Não consegue trabalhar? Não está rendendo no trabalho? Aí você tem que avaliar. Eu, por exemplo, treino ali cerca de 1h30 de treino de força e meia hora de cardio. 2 horas para mim. Se eu tivesse um tempo a mais no meu dia, eu faria ainda uma aula de yoga. Isso para mim, 3 horas de exercício seria tranquilo. 1h30 bem desgastante, 1 hora razoável, e se eu pudesse fazer 50 minutos de yoga para fechar o dia, seria perfeito. Para mim, que já tô ali, né, num nível avançado de treino, que não comecei a treinar agora. Inserida já nesse universo, digamos assim. Exato. Agora não pode ser aquela carga exaustiva, que senão você não vai render nas outras coisas, você não vai conseguir trabalhar, você não vai dar conta pelo tempo, né, das outras atividades que você tem que fazer. Porque a gente tem que dormir também, gente. E existe um horário? Qual é o horário ideal para a prática de atividade física? Ótima pergunta. Ótima. O que os estudos mostram pra gente? Que o ideal seria a gente treinar de manhã, tá? Agora, o ideal não pode ser inimigo do possível. Eu sempre falo isso. Porque o meu sonho era acordar, fazer meu exercício respiratório, fazer minha higiene pessoal e treinar. Só que é possível pra mim? Não. Por quê? Porque a minha profissão... eu sou personal, eu preciso atender as alunas que querem treinar de manhã. Te demanda que você esteja trabalhando de manhã, né? Exatamente. Então, eu posso treinar de manhã no horário que eu gostaria? Não. Então, o ideal não pode ser inimigo do possível. Olha a importância de trabalhar o cérebro, que foi o que eu falei. Eu sempre detestei treinar depois do almoço. Pra mim, era péssimo. E aí, vai chegando no final do dia, a academia. Porque o meu calo é a musculação. Eu adoro a musculação. Então, vai chegando das 4 em diante, a academia começa a ficar cheia. E aí já dá aquela coisa... Dentro da academia, tem umas redes, inclusive, então, você fica ali... Socorro, Deus. Você chega ali, posso revezar? A pessoa te olha com cara feio. Isso quando não tem 3, 4, 5 na fila aí esperando... Ou então a pessoa senta no aparelho e fica no celular, né? Aí você chega assim, falta muito, falta 2. Mas ela não sai do celular, né? Então, essas coisas são coisas que te irritam. Então, você já... uma coisa que era pra ser legal, você já começa a ficar estressada. Mas eu não gostava... Te ajudar a desestressar, te estressa. Te estressa por conta desse comportamento. Eu não gostava de treinar depois do almoço. Porque antigamente eu tinha uma alimentação diferente. Então, depois do almoço eu tinha sono, eu tinha preguiça. Só que eu falei, cara, ou eu vou treinar no horário do almoço, ou ali 1 hora, 2 horas, que é o horário que eu tenho, que a academia tá tranquila. Ou o que eu vou fazer? Vou treinar à noite? À noite não é legal. Ah, mas eu só posso treinar à noite. Beleza, você vai treinar à noite, só que você tem que fazer um relaxamento para você conseguir. Algumas pessoas vão treinar à noite, vão ficar muito agitadas, vão ter dificuldade para pegar no sono. Isso não é bom. Eu não tenho esse problema. Até poderia treinar à noite, que eu ia cair na cama e dormir do mesmo jeito. Mas à noite não é legal. À noite eu tô em casa, minha filha, meu marido e tal. Eu falei, bom, gente, eu vou ter que trabalhar o meu cérebro para ele entender que eu vou ter que treinar ao meio-dia. Gente, pra mim é de boa. Tipo assim, é como se eu estivesse treinando de manhã. Então, eu termino meus atendimentos de manhã, passo em casa, pego minha filha e a gente vai pra academia. 1 hora, 2 horas eu tô treinando. Beleza. Então, assim, o ideal seria treinar de manhã. Não pode? Treina na hora do almoço. Quanta gente treina no intervalo do almoço? Sim. Né? Treina à tarde. Não posso, vou treinar à noite. Treina à noite. O que importa é... Aí, quando me perguntam, qual é o melhor horário? O horário que você for. Qual horário que você vai? Aí, esse vai ser o melhor horário pra você. O importante é você ir. Exato. Pra mim, é o horário perto do almoço, ali, meio de pouco, 1 hora, 2 horas é o horário que eu tô treinando. E também não tem regra, porque às vezes eu atendo até um pouquinho mais tarde e tal. Então, assim, eu falo que é entre meio-dia e 2 horas eu estou dentro da academia. Ponto. E quando você não consegue ir pra academia, você consegue fazer treino em casa? Até faço, mas... Tô perguntando agora pessoal, sim, né? Pessoalmente. Sim, assim. Eu tento fazer uma compensação, mas eu vou dizer pra vocês que não é um dia que termina bem.
É um dia que eu termino frustrada. Isso aconteceu semana passada, na quinta-feira eu não consegui treinar, na quarta-feira eu não treinei. Me enrolei no tempo, tive aulas extras, porque aí, lógico que entre ir treinar e atender as alunas que eu tinha que repor aula, eu fui repor aula. Sim. Não treinei na quarta. Na quinta, o que aconteceu? Tive um negócio de Detran para resolver, simplesmente perdi o dia todo, já estressado, já cheguei em casa, já não consegui treinar. Então foram 2 dias. Na sexta-feira, o que aconteceu comigo? Eu tava com preguiça. Falei, não vou treinar. Aí vem aquele pensamento, não vou treinar. Já não foi quarta, já não foi quinta, hoje é sexta. Já descansa, vai na segunda-feira. Uhum. A mente trabalha contra a gente o tempo todo. Eu falei, não, eu vou. Mesmo para quem tem o hábito da atividade física. Isso, porque as pessoas acham que, porque ela é personal, para ela é fácil. Não é. Eu tenho casa para limpar, tenho cachorro para cuidar, tenho filho, tenho marido, tenho comida, tudo isso. E aí eu fiquei naquela, eu tava com sono, falei pro meu marido, nossa, acho que eu não dormi bem essa... Mentira! O meu corpo já tava entrando na preguiça. Uhum. Fui treinar. E, gente, foi o melhor treino naquela sexta-feira. Eu voltei pra casa e falei pro meu marido, nunca mais me deixe passar 2 dias sem ir pra academia. Porque eu cheguei já animada pra fazer... Minha casa tava em obra, ainda tinha isso. Eu olhei pra aquilo, escada, poeira. Cheguei animada, limpei, arrumei. E pronto, acabou. Fui sábado, fui domingo. E eu treino no domingo também. Treino todos os dias. Não recomendo, você pode descansar no domingo. Mas eu preciso do exercício, eu preciso. Então, mas isso acontece comigo também. Se eu deixei 1 dia, 2 dias sem treinar, é igual escovar o dente. Você não vai deixar 2 dias sem escovar o dente. Você até pode. E, depois que vira hábito, vocês vão saber. Isso já aconteceu com você. Chegou da festa tarde. Você deitou lá e você falou assim, putz, eu não escovei o dente. A gente levanta e vai escovar o dente. Sim. A maquiagem a gente até deixa. Maquiagem de vez em quando. Mas o dente a gente vai levantar e vai escovar. Então, o exercício físico é a mesma coisa. Depois que vira hábito, você não fica sem. Então, assim, você me perguntou se eu faço em casa. Faço. Aí eu faço uma mobilidade, faço alguma coisa. Não vou fazer o meu treino mesmo, que eu faria na academia, porque eu não tenho carga em casa o suficiente e tal. Mas eu faço, assim, eu preciso colocar meu corpo em movimento. Mas você senão bota o corpo pra se movimentar de maneira planejada, né? Como a gente falou, de maneira com objetivo. Para não ser um dia 100% perdido. Exatamente. Porque fica aquela frustração, putz, eu não fiz, eu não fui. E eu não gosto. E tem gente que se queixa muito de que tá muito cansada, que tá sem energia. Como que essa pessoa faz para conseguir sair desse processo, dessa inércia e conseguir começar a atividade física? O exercício físico. Bom, isso é o que mais acontece. A mulher tá ali sobrecarregada, com 1, 2 filhos, as funções da casa que a gente sabe que demandam muito, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Eu, pelo menos... planejamento mental, aquela carga mental que fica ali. Sim, aí você olha e você fala assim, eu vou fazer exercício com essa casa virada na bagunça? Então presta atenção nisso que eu vou falar. Gente, a casa... ela pode ser arrumada depois. A casa, outra pessoa pode arrumar. Agora, se você não estiver bem, se você estiver doente, acabou. Ninguém vai fazer por você. Você não tem como você se substituir. Sim. A casa você dá um jeito. A casa você consegue empurrar mais um pouquinho. Não estou dizendo para vocês viverem na bagunça, não é isso. Mas assim, se você tiver que priorizar alguma coisa, priorize aquele teu momento de fazer exercício. Por quê? O que eu falei para vocês? Eu não fui quarta, eu não fui quinta. Como é que eu estava sexta? Com preguiça, com sono, cansada, sem energia, pensando em não ir mais, em emendar a semana. Então, quando a gente... Aí eu fui pra academia, treinei, voltei pra casa como? Elétrica, feliz, sabe? Assim, animada, querendo fazer faxina. Eu vou dizer pra vocês, a gente cansa o corpo de um certo modo, né? Fazendo exercício, mas a gente vem revigorada. Porque o que acontece nesse processo? Uma pessoa que treina, ela começa a ativar, multiplicar, fazer funcionar pequenas organelas que a gente tem em todas as células, que são as mitocôndrias, são as nossas usinas de energia. Elas pegam o que a gente come e transformam em energia. Quando a gente não faz exercício, elas vão murchando, até a postura muda, ela fica ali, não serve pra nada, né? Tipo, tô ali, ninguém me usa e tal. Estou só existindo. Estou só existindo. Quando você faz exercício, você ativa essas organelas, você multiplica elas. Então, você vai lá e gasta energia no exercício. Só que você vira uma multiplicadora de energia. Então, você cansou o seu físico, mas você veio com mais energia para você fazer o que você precisa fazer dentro de casa. Você vem com a tua mente diferente. Eu falo assim, não quer brigar com o marido, não quer perder a paciência com as crianças, faz exercício. Você vai ficar mais calma, você vai ficar mais tranquila, você vai ficar mais feliz. A gente toma um banho de endorfina, você vem, sabe? Eu juro para vocês precisam experimentar a sensação. Mas no começo é difícil.
Começo é difícil. Não dá pra você mentir, vai falar chorando que não, você vai no chegar no primeiro primeiro dia dia e vai ser tudo lindo. Não vai. Não vai. Vai emburrada, vai de mau humor, não olha pra ninguém. Vai no segundo dia, vai no terceiro. No começo é sofrido, porque a gente tá mudando um padrão. Mas como eu falei, se você insistir, no começo é sofrido e vai chorando mesmo, não tem problema. Se você insistir nisso, você vai ver que chega aquela hora que virou a chave, você fala, cara, não consigo ficar sem. E não consegue ficar sem, gente, eu garanto pra vocês. Depois que seu corpo se acostuma com aquilo, ele quer mais, e ele quer mais. E ele vai te pedir isso todos os dias. Só não pode cair no, não vou hoje, não vou amanhã, não vou amanhã. E aí, mês que vem eu volto. Esse mês que vem eu volto. As academias adoram, tá? Que vocês Adoram. vão lá, paguem o plano anual. E vai 2 vezes no mês. Vai uma vez, faz um mês, depois não vai mais. Vai Aí eles não vão devolver seu dinheiro, que pra devolver faz um cálculo louco lá que não vale a pena. Você tem que 1 mês antes avisar, não sei o quê, enfim. Você não vai devolver seu dinheiro, você vai perder o dinheiro e você não vai ter conquistado. Exato. E vai guardar uma frustração. E aí você, não, toda vez, eu nunca consigo, eu não consigo. Porque você vai acumulando aquelas frustrações ali. Você precisa fazer a coisa acontecer. Não tem o pai e a mãe mandando escovar o dente. Agora nós somos responsáveis por escovar os nossos dentes. Nós somos responsáveis por ter essa responsabilidade com a gente. Isso é autocuidado. Outra coisa que a mulherada pensa é que, eu vou largar aqui a casa, a comida, o meu filho para fazer um exercício. Eu estou sendo egoísta. Não. Porque o que você vai oferecer pro seu marido, pra sua filha, pro seu filho, né? Você vai oferecer uma mãe bem-humorada, uma mãe com energia para brincar, uma mãe animada ou aquela pessoa mal-humorada, cansada, reclamando, enchendo o saco o tempo inteiro, implicando com tudo, né? Eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou. Eu sou vítima de uma mãe frustrada. É a pior coisa que existe, uma pessoa que está sempre de cara fechada, uma pessoa que está sempre reclamando, que está sempre colocando defeito em tudo que você faz. E isso me trouxe problema pro resto da vida. Eu faço terapia até hoje. Por quê? Porque era uma pessoa que não fazia o que ela gostava, ela não estava de bem com ela. Então ela fazia as coisas que fazia por obrigação. Então não tinha... que seja seu hobby. Eu falo assim, você precisa desenvolver um hobby. Para mim, o meu hobby é treinar. Então eu vou lá e treino, eu tô fazendo bem pra mim e volto pra casa feliz. Não sou aquela mulher que fica enchendo o saco, sabe? Meu marido isso. Olha aquilo e fala, tá de boa. Eu não vou brigar, não vou perder meu tempo. Entende? Então, assim, é isso. O meu conselho é esse, tem que treinar, não tem jeito. É isso, pra mim, essa questão do humor foi muito clara no período pandemia, né? Que, na verdade, eu tinha acabado de conseguir me reorganizar pra voltar a treinar. E aí veio a pandemia... E aí começou treino em casa, pra não ficar parada e tal. Assim, os dias que eu não fazia, claramente eram os dias que a paciente estava com uma criança pequena, né, de 1 ano e pouco em casa, fez 2 anos na pandemia. Então era claramente aquele dia de menos paciência. Sim. Que o dia ficava arrastado, que o dia parecia que tinha 50 horas, que não acabava nunca. Exato. Era justamente os dias que não tinha aquela carguinha ali da endorfina do treino ali. Eram os dias que ficava bem mais arrastado, que passava... Era difícil passar por aquele né? dia. Você tinha que respirar mais, doido para aquele dia acabar, sabe? Exatamente. Isso ficou bem claro nesse período. Falando em pandemia, você percebe no teu dia a dia, na tua experiência dentro da profissão, que pós-pandemia as pessoas começaram a ficar mais preocupadas e a buscar mais o exercício físico? Eu tenho plena convicção que sim. Porque a gente pode perceber, assim, geralmente, se você fizer um apanhado na sua família, quem pereceu durante esse processo, foram exatamente pessoas que não tinham bons hábitos. Ou pessoas que já tinham doenças pré-existentes. Essas doenças dos 4 cavaleiros, né? Foram as pessoas que partiram, que tiveram maior complicação. Hoje a gente sabe que a massa magra, ela é poupança de saúde. Então, pessoas que ficam acamadas durante muito tempo, que sofrem acidentes, as chances dessas pessoas sobreviverem ao processo... as pessoas que têm chance de sobreviver maior são aquelas pessoas que têm massa magra. É o caso do menino, né, que sofreu o acidente aqui, o ator, o Kaique Brito, foi muito falado sobre isso. Ele conseguiu sobreviver, sair sem sequelas, porque ele tinha um bom condicionamento físico, porque ele tinha massa magra. Então, as pessoas durante a pandemia viram isso acontecer. Viram pessoas que não se cuidaram perderem suas vidas, infelizmente, ou terem complicações e sequelas mais graves. Então, acho que virou uma chavinha. As pessoas foram buscar, né? Então, muita gente acordou durante esse momento. Outras pessoas começaram durante a pandemia. Por quê? Porque viram a necessidade, ficaram presas dentro de casa. Então, realmente, como você falou, a questão do humor. As pessoas, para não surtar, começaram a querer fazer aula. Eu dei aula
em casas em que a pessoa ficava do lado de dentro, com uma porta de vidro fechada, e eu dando aula do lado de fora. Porque a gente não tinha muita noção realmente do que ia acontecer, de como aquilo... De quanto tempo ia durar. Mas eu dava aula. Eu falei, beleza, vamos fazer assim? Vamos. Então ficava uma frestinha da porta só para eles me ouvirem, e eu dando aula do lado de fora, e o casal fazendo aula do lado de dentro com o bebê recém-nascido. Por quê? Porque estava todo mundo enlouquecendo, né? Um monte de divórcio acontecendo, que as pessoas ficaram confinadas numa situação, assim, nova inimaginável. Pra todo mundo, né? Que foi a primeira vez, se Deus quiser a última, que a gente passou por isso. E tudo muito novo, né? E muito assustador. Exatamente. As notícias, cada dia falavam uma coisa, cada dia vinha uma notícia nova. E só aquelas, só mostrando que aumento, né, de óbitos, e todo mundo se desesperando. E você não sabe quanto tempo aquilo vai durar. Então, todo mundo enlouquecendo junto, né? Foi um grande... Exatamente. Um grande todo mundo caos, surtando um surto coletivo. E algumas pessoas buscaram essa válvula de escape. Por quê? Porque as academias fecharam. Gente, as academias não podiam ter fechado. O McDonald's ficou aberto. Eu não entendo isso pra mim. Um lugar que você ganha saúde, fechou. Mas um lugar que você não ganha saúde, não vou dizer que ganha doença, mas que você não ganha saúde, ficou aberto. Então, assim, as pessoas começaram a surtar. E eu vi essa demanda realmente em buscar. Então, algumas pessoas que acordaram, que viram isso, realmente abraçaram o exercício físico. Agora, infelizmente, tem aquelas pessoas que não veem o valor nisso e que preferem pagar pra ver, né? Estão apostando. É uma aposta, é um jogo de azar. Que a chance de você ganhar vai ser difícil. Aí as pessoas falam, mas o meu avô nunca fez nada, fumou e não teve nada. Ótimo. Só que o seu avô viveu em outro tempo, em que a gente tinha uma vida mais ativa. Né? A minha avó capinava quintal, cuidava de filho, lavava roupa na esfregadeira. Muita gente não sabe o que é uma esfregadeira de madeira. Eu cheguei a lavar roupa na esfregadeira. Então, assim, você realmente... Você não tinha o exercício físico programado, mas você não parava um minuto sequer. O pão, gente, era sovado na mão. Eu sovei muito pão em casa. E a gente fazia pão 3 vezes por semana. E sovar o pão, primeiro você amassa. Depois você tem que sovar o pão para ele ficar macio. Olha o desgaste físico que a gente tinha. Hoje em dia ninguém faz isso. Não. Você compra o pão quentinho ali. Você põe a roupa na máquina. Você pede no aplicativo no iFood, e chega. Ainda reclama de ter que descer na portaria para pegar, né? Quer que o cara leve na sua porta. Você põe a roupa na máquina, ela sai seca. Você não precisa mais passar a roupa. Antigamente o ferro era aquele de metal com carvão dentro, né? Brasa. Com carvão, botava brasa. Aquilo ali era muito pesado. Eu fui criada ainda, peguei essa fase de férias na roça mesmo, com a minha avó. Gente, dava 6 horas, acabou a luz. As crianças não dormiam, porque era roda d'água para gerar energia. Meu avô desligava tudo, todo mundo, 6 e pouca, 7 horas, tava na cama. Chuveiro de lata. Você tinha que esquentar a água, encher a lata para você puxar o chuveirinho ali, controlada a quantidade de água. Então, a gente tinha uma demanda física muito maior. Então, por isso que seu avô, talvez, mesmo fumante, conseguiu viver mais. Comia comida de verdade. Então, não comia fast food. Garanto que seu avô não comia lá no McDonald's ou sei lá eu aonde. Então, assim, essas coisas têm que ser levadas em conta. Agora, a nossa geração, a minha nem tanto, né? Vou pegar a galera de 40 que não passou por esse processo, que tem uma vida mais cômoda hoje, maus hábitos, vocês estão jogando para perder. Na maquininha que vai perder. Joguinho do tigrinho. Joguinho do tigrinho. Quando a gente fala em exercício físico, a gente costuma dividir em exercício aeróbico e treino de força. Sim. É isso? Seriam essas as classificações ou teria mais alguma? Não, tem mais. A gente pode falar em alongamento, né? Cada tipo, vamos dizer, de atividade vai focar em trabalhar uma dessas valências físicas, né? Explosão, por exemplo, o CrossFit tem muito isso, tem a explosão, tem o condicionamento físico, tem a força, tem a velocidade, tem tudo isso dentro de uma única aula. A musculação, ela vai trabalhar realmente o treino de força. Você vai ficar mais forte ou você vai ganhar massa magra. Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas você pode voltar o seu treino para ganhar força realmente ou para só trabalhar hipertrofia. Você vai ficar um pouquinho mais forte, mas o seu foco é em hipertrofia. É uma aula de yoga, por exemplo, vai trabalhar... hipertrofia? Hipertrofia é você ganhar massa magra, você ganhar músculos. Então, a gente vai para academia. Eu hoje vou para academia para ganhar músculo. Né? Por quê? Porque é a minha poupança de saúde. Eu quero estar com essa poupança bem gordinha, bem cheia. Por quê? Qual a importância, então, dessa poupança de saúde? Ótimo. Os nossos músculos, eles não são apenas músculos. Eles são órgãos. Ele é um órgão metabólico da nossa longevidade. Então, se você tem que preconizar alguma coisa para que você envelheça bem, são os nossos músculos. Eles, para vocês terem uma noção da importância, o músculo, ele é capaz de consumir aquela glicose
ali do seu corpo até 2 dias depois do treino. Sem entrar insulina no rolo. Então, assim, as pessoas estão ficando resistentes à insulina. Qual o problema disso? Diabetes. Né? O primeiro passo é a resistência, depois vira o diabetes. Que aí vai descambar uma série de outras coisas. Porque o diabetes não é só questão do diabetes. É o que aconteceu com o meu sobrinho. As outras coisas vão falhando. Ele teve problema no fígado, ele perdeu a visão. E aí começa problema circulatório, problema de coração. Problema circulatório leva a falta de irrigação. Cicatrização, né? Cicatrização. Aí amputou uma perna. Provavelmente, se ele continuasse, ele ia ter outros processos. Enfim, deixa eu ver que eu me perdi agora no que eu estava falando. Qual a importância os tipos de exercício. Né? A importância da massa magra. Importância da massa magra, da poupança da massa magra. Da poupança da massa magra. Então, ali, nessas nossas células, a gente tem as usinas de energia, que eu falei, né? Que são as nossas mitocôndrias. A gente tem, eu achei muito bacana isso, o desenho, assim, um professor meu fez um desenho. As pessoas que não têm massa magra, tá? Os sedentários, eles têm uma churrasqueirinha aquela churrasqueirinha elétrica que a gente tem em casa para queimar gordura. Aquela é a churrasqueirinha deles. A gente que treina, que tem massa magra, a gente tem aquela churrasqueira, fogo de chão lá do sul, que você põe um monte de madeira pegando fogo, as costelas enfiadas. A gente tem uma churrasqueira enorme, um poder de fogo enorme de queimar gordura. E isso tá onde? Tá nos nossos músculos. Então, só para vocês terem uma ideia, quer emagrecer, vai treinar, vai desenvolver massa magra, porque você vai emagrecer, vai queimar sua gordura mais fácil. Além disso, a gente tem proteção do coração. Quando a gente está fazendo a contração muscular, o nosso músculo, ele libera as chamadas miocinas. O que são essas miocinas? Elas vão atuar, elas vão ser anti-inflamatórias. Então, a gente sabe que muitas doenças se instalam na gente ao longo do tempo, porque a gente vai ficando inflamado. Porque a gente se alimenta mal, porque a gente tem maus hábitos, né? Volta tudo naquela mesma história. Essas substâncias são anti-inflamatórias, então elas vão prevenir a doença e vão combater o que já está se instalando. Então, assim, só tem benefício. Desenvolver massa magra, ganhar. E aí, outra coisa, a mulherada tem medo, fala assim, não, eu não quero treinar pesado porque eu não quero ficar igual... masculina, ficar masculinizada. Não quero ficar igual fulana ou beltrana. Gente, pode treinar tranquilo. Que tem que treinar muito, mas muito pesado pra gente conseguir um pouquinho de massa magra. É triste. Porque nós mulheres, os homens também, mas pra mulher é mais. A partir dos 35 anos de idade, nossa massa magra começa a cair. Depois dos 50, a cada década, a gente vai perdendo absurdamente. Chegando ao ponto de, no final, lá com 80 anos, a gente ter a mesma massa magra de uma criança. Uma pessoa que nunca treinou, com 80 anos, ela tem a mesma massa magra de uma criança de 6, 7 anos. Sendo que a pessoa... É cruel, né? Tem esse... Exato. E aí, o que acontece? Perde o equilíbrio, cai, bate a cabeça, morre. Ou então tropeça no banheiro, cai, quebra o fêmur. E aí, a gente tá falando de massa magra, né? De massa de músculo. Mas o exercício físico também vai fazer com que você tenha massa óssea. Então, você vai ter um osso de maior qualidade. Se você, por acaso, perder o equilíbrio e cair, você não vai quebrar o osso. Então, para quem tem idoso na família sabe, quebrou o fêmur, é difícil. É difícil reconstituir porque aquele osso já está poroso. Vai colocar uma prótese. Aí a pessoa já começa a caminhar mal e ela já vai ficando acamada. E a qualidade de vida dela vai caindo, ela vai ficando mais triste. E aquilo só vai indo ladeira abaixo. Vai piorando. E vai perder a autonomia, a qualidade de vida. Exatamente. Então, assim, a hipertrofia é isso. É você treinar para ganhar massa magra. E mulheres, não tenham medo. Vocês podem treinar firme, forte, com foco, que a gente não fica masculino. Não fica. Aí você teria que tomar alguma coisa extra para você chegar nesse ponto de ficar masculino. Tá, então vamos lá. Então, para ganhar massa magra, para fazer o nosso estoque, o nosso banco de músculos, treino de força. Isso. Que é a musculação. 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 Quando a gente fala em aeróbico, né? Atividade aeróbica, o que é essa atividade? Que tipo de atividade é essa? Tá, pode ser a caminhada, pode ser uma bicicleta, pode ser, nas academias tem aquele transporte, né? Tudo que você faça durante... Porque o que acontece com a musculação? Você vai lá, fez uma série de 12 repetições. Aí você larga o peso e descansa. Outra série com 12 repetições, larga o peso e descansa. Outra série, larga o peso e descansa. 3 ou 4 séries. Beleza, você tem pausas, né? Você vai, faz e você descansa. Faz e descansa. No aeróbico ou no cardio, você não tem esse descanso. Então, você vai fazer 20, 30, 40 minutos direto, sem descanso. Né? E você não está treinando a força ali, você está realmente treinando, exercitando o seu coração. Você está trabalhando o seu coração, tá? Então, assim, o que seria o ideal?
seria complementar, fazer as duas atividades, que é como eu falei hoje, eu faço meu treino de força, mas faço meu treino de cardio. Ah, precisa correr? Não necessariamente. Correr você já tem uma intensidade maior. Isso depende de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não gosto de correr, não tenho um corpo, não tenho uma estrutura boa para correr, eu sou pesada, eu sou grande, não gosto. Então, assim, eu faço um elíptico, eu faço uma bicicleta, posso até tentar fazer uma esteira, não é o meu foco. Mas você pode caminhar na praça, você pode, enfim, qualquer atividade que dure um tempo e que você realmente chegue. Aí é interessante o tal do talking test, né? Que é você conseguir falar. Se você tá fazendo atividade e tá vendo que tá começando a ter... Aí, beleza. Você tá ofegante. Isso. Aí você tá ali numa intensidade boa. Se você passou muito, você tá... Não é que esteja fazendo mal, mas você tá numa intensidade mais avançada. Agora, se você tá de boa, conversinha do parque, você precisa apertar espaço, precisa acelerar um pouquinho. Tá? Pra fazer o coração trabalhar mais. Isso, exatamente. Porque senão ele fica ali, tô de boa aqui. Tô de boa. Não, você tem que fazer ele trabalhar. Então, para isso, o talking test é muito bom. Conversar com uma certa dificuldade. Você tá caminhando sozinha, canta. Reza o terço. Você vai vendo se você tá ficando ofegante. Ou precisa acelerar o passo. Não pode ser confortável demais, gente. Zona de conforto a gente já vive. A gente precisa sair da zona de conforto. Mesmo que seja um pouquinho. Um pouquinho, mas você tem que se forçar, né? E cada dia um pouquinho mais. Não precisa chegar logo de cara querendo eu extremo. Não, cada dia você vai evoluindo. Na musculação a gente começa assim, sabe? Você começa fazendo com 4 quilos. Depois passa pra 5, 6, 7, 8, 12. Entende? Você vai ganhando aos poucos isso. Com o cardio é a mesma coisa. E qual é a melhor opção? O treino aeróbico ou o treino de força? Pra quem tá começando? Os dois. Então, vamos botar um pouquinho de cada aí nessa agenda, vamos... Você pode também optar, tem gente que faz o seguinte, faz segunda, quarta e sexta, treina musculação, treina força. Terça e quinta faz um cardio. Beleza, pode ser. Ou pode ser todo dia você treina lá, você tem que ter uma programação de treino, tá, gente? O que você vai... Você não vai treinar o mesmo grupamento muscular segunda, terça, quarta, quinta... Não, você precisa de intervalo. Então, por isso que é importante você ter alguém que monte seu treino, que organize essa periodização pra você. Aí você faz todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, um treino de força e no final você faz um cardio. 10 minutos, 15 minutos. Ah, mas eu só tenho 5 minutos. Faça 5 minutos. Eu só tenho 10, faça 10. Não importa quanto tempo você tenha, faça o cardio. Porque o cardio vai ajudar que seu coração... Porque o que acontece quando a gente está fazendo exercício? Muitas vezes o que falha não é o músculo que você está executando, e sim o seu fôlego que acabou. Você não tem mais... morreu. Por quê? Porque está faltando você treinar o cardio. Então, um é complemento do outro. Você precisa do cardio e você precisa da força. Pensando em longevidade, tá? Isso. Cara, eu não tenho tempo de fazer os dois. Ou eu tenho que escolher um. Vai ganhar massa magra. Vá trabalhar o seu treino lá com força, com carga, que a massa magra... Só tenho aquela meia hora... Foca no treino. Só aquela meia hora para eu deixar de ser sedentário. Isso. Então, se eu tenho que escolher, qual que eu escolho? Isso. Eu, Cristiane... Qual treino você escolhe, né? Seria o pra treino longevidade, de força ou o treino de aeróbico, o treino cardio? Então, eu, Cristiane, minha escolha... Lógico que sempre vai ser a musculação. Sempre vai ser o treino com carga. Eu tô falando musculação, mas não necessariamente você precisa treinar na academia. Você pode treinar em casa. Eu chamo de cargas domésticas. Gente, garrafa d'água, garrafona de água vira peso. Criança vira peso. Canso de orientar as minhas alunas, fazer agachamento com o filho nas costas, com o filho na frente. Você precisa de carga, porque só o peso do seu corpo chega um momento... Claro que você vai começar fazendo com o peso do corpo, mas vai chegar uma hora que o peso do corpo não é suficiente. O que faz a gente ter a massa magra, desenvolver a massa magra, é aumentar a sobrecarga cada vez mais. Né? Ou o número de repetições, ou diminuir o intervalo. Enfim, mas você precisa de uma carga extra. Então, elástico... É muito simples. Hoje um kit de elástico custa 40, 50 reais. Né? Quem pensou em atividade física, em exercício físico na pandemia, tem um kitzinho, né? O meu kitzinho veio toda a pandemia. Elástico, corda, enfim, um monte de coisa. Caneleira, tapetinho para facilitar. Isso. Tem um arsenal lá que foi adquirido na pandemia. E deixa eu te dar uma dica boa. Quem tem esse kitzinho em casa de emergência, uma dica que eu dou: não guarde num lugar difícil. Não guarde numa caixa no fundo do armário, dentro daquele quartinho que você nunca entra. Precisa... Não.
de uma escada para subir, que aí Não. você não vai pegar. Você tem que deixar, arruma uma cesta bonita, um negócio bonito, põe na sala, deixa na sala. Porque quanto mais você dificultar o acesso, é igual o hábito de beber água. Você quer desenvolver o hábito de beber água, a garrafa tem que estar aqui na tua frente. Você tem que passar, encostar nessa garrafa o tempo inteiro. Essa caneca tá aqui na minha frente o tempo todo para me lembrar que eu tenho que beber água. A mesma coisa com esses apetrechos de exercício. Deixa num lugar que você realmente veja, que seja fácil. Ah, vou fazer aqui. Eu não falei para vocês que não precisa ser diretos 30 minutos, ininterruptos. Pegou ali, agachou. Fiz 2 séries de agachamento, beleza. Aí outra hora você passa, pega o elástico, faz elevação lateral, faz, enfim, qualquer outra coisa. Estar na sua mão facilita. Não escondam, não guardem, não deixem num lugar difícil o acesso, porque tem que ir lá pegar o negócio e já mudou tudo. Não, amanhã eu vou. Amanhã eu começo. Esse amanhã eu começo nunca vai chegar. Esse amanhã, e é tipo a segunda-feira começar a dieta, né? Então, quando a gente falando em longevidade, você falou que o treino de força é a melhor opção, é a melhor escolha, caso você só possa escolher um para fazer, né? E se a gente estiver falando de perda de peso e emagrecimento? Qual é o melhor? Treino de força ou aeróbico? Os dois. os dois. Mas é claro, eu tenho que fazer uma escolha. Voltamos a pergunta é essa, se você tem que escolher. Eu vou primar sempre pelo ganho de massa magra. Por quê? Quando você ganha massa magra, você melhora o seu corpo metabolicamente. Então, você vai aumentar o seu gasto calórico, você vai aumentar a sua queima de gordura. E outra coisa muito comum que acontece, a mulher nunca fez nada, ela tá gordinha, ela tá acima do peso, ela vai fazer aula de zumba. Ou ela vai fazer, sei lá, uma aula de jump, né? Ficar pulando naquela caminha elástica. Ou vai correr. Começam com as planilhas de corrida e vão correr. Só que ela não tem estrutura. Porque o que acontece? Eu tô falando de longevidade, falando de massa magra para longevidade e tal. Mas os músculos, eles funcionam como armaduras. O que essas armaduras protegem? As nossas articulações. Se você não tem a massa magra, isso aconteceu com a minha filha. Eu amo dançar, eu quero dançar. Foi dançar. 1 mês de dança, machuquei o joelho. Por quê? Porque não tem estrutura. Não tem massa magra, não tem arcabouço para sustentar o joelho. Então, o joelho falseou, pronto, machucou, acabou. Falei, eu tô te falando que você precisa ir pra musculação. Tanto que hoje ela faz musculação, voltou a dançar, mas ela faz musculação. Por quê? Porque a gente precisa dessa armadura. Então, cuidado com essa coisa, não faço nada, vou fazer zumba, não faço nada, vou fazer jump, não faço nada, vou correr. Você precisa de exercícios que vão fortalecer para dar condições de você fazer. Então, eu tenho alunas que fazem musculação obrigadas, mesmo não gostando, para poder fazer o treino que elas gostam. Beach tênis. Beach tênis tá na moda. Todo mundo quer jogar beach tênis. Só que aí começa a jogar o beach tênis, começa. Meu ombro, meu joelho, meu quadril, meu não sei o quê. Porque não tem estrutura. Virou. Exato. Porque precisa dar aquela armadura para sustentar a articulação. Então, assim, você quer emagrecer? Eu indicaria fazer musculação. Porque dentro da musculação, a gente consegue fazer um treino metabólico que misture ali um pouco mais, que tenha um componente de cardio e ela consiga emagrecer. Agora, o ideal seria misturar os dois, né? Fazer o cardio e fazer aquela coisa de olhar a musculação como, eu vou comer essa saladinha aqui, porque mais tarde eu vou numa festa, eu vou comer um docinho. Isso. Então, vou fazer essa musculação aqui para poder fazer a outra coisa que eu gosto, sem me lesionar e conseguindo dar continuidade naquilo que eu gosto de verdade. Exatamente. Eu brinco assim, com minhas alunas chegam, eu não gosto de tal coisa. Eu falei, olha só, deixa eu fazer um combinado. Eu vou fazer com você aquilo que você gosta, eu vou te dar o que você gosta, mas eu vou cobrar o que você precisa. Então, eu vou misturar o que você gosta e o que você precisa. E quando elas menos estão ali distraídas, elas já estão gostando do que elas não gostavam e eu tô colocando ali o que ela precisa. Então, eu coloco um componente do que ela gosta junto com o que realmente ela precisa. Porque precisa ter um equilíbrio. Pra não acontecer isso. Porque aí o que acontece? A pessoa começa toda empolgada a fazer zumba, lesionou. Acabou. Aí, não, porque a zumba machuca. Não é a zumba que machuca, é você que não estava preparada para fazer zumba. Então, eu tô falando da zumba só pra dar um exemplo, tá, gente? O crossfit acontece muito, as pessoas vão, aquela coisa, o crossfit é animado, é legal. É dinâmico. Isso. Só que a pessoa não tá com o corpo preparado para aquilo. Então, a chance de lesão é maior. Ou uma pessoa que é obesa, não fez nada, ela vai pro crossfit. Cara, vai devagar com a dor, porque assim, não dá pra ser uma coisa muito chocante se seu corpo não tá preparado. Por que a atividade física reduz o colesterol ruim? Porque ela vai ativar metabolicamente tudo isso que eu falei, essa cascata toda anterior, vai queimar a gordura,
né? Vai melhorar metabolicamente a sua glicose excessiva, porque na verdade qual é o problema do colesterol? São os triglicerídeos. E os triglicerídeos são o quê? Excesso de carboidrato, gente. Excesso de biscoito, pão, bolo, bolacha, não sei mais o quê. Então, quando a gente tem essa massa muscular desenvolvida, metabolicamente, ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar a queimar esses excessos. Então, é muito comum. Eu, por exemplo, tenho um colesterol. Naturalmente, meu colesterol é alto. Meu pai era assim, eu sou assim. E aí, fui a um determinado cardiologista. Quando ele viu meu exame, aquela coisa toda, já me passou um remédio. Eu falei assim, mas você não vai perguntar sobre o meu estilo de vida? Eu não como mais carboidrato, esses carboidratos ruins. Eu faço atividade física pra caramba no meu trabalho. No meu trabalho é ativo. Além disso, eu pratico exercício e tal. Você não vai perguntar isso? Então, assim, essas coisas têm que ser levadas em conta. Então, cuidado quando vocês pensam muito, no colesterol. O colesterol não é nem tanto o problema, tá? Vamos pensar em melhorar esse funcionamento metabólico do corpo. E melhorar a alimentação, óbvio. Mais uma... Aquele alerta, assim, todo mundo sabe, mas... E como que a atividade física que ela fortalece o sistema imunológico? Então, vai entrar nessa cascata metabológica aí. Eu prefiro não entrar muito na questão, mas não é só o exercício, né? A gente precisa de um conjunto. Porque aí, lembra que eu falei que, por exemplo, um atleta não é saudável? Eu conheço várias mulheres que são praticantes de crossfit, daquelas que adoram, que estão lá todos os dias, e que estão sempre doentes. Por quê? Porque elas não descansam o suficiente, elas não dormem o suficiente, elas não dormem um sono bom, elas abusam da cafeína, e aí elas estão sempre doentes, porque perdeu o equilíbrio. Na verdade, a imunidade, ela é um equilíbrio. Você precisa se alimentar bem, você precisa descansar bem, você precisa dormir bem. Quando eu falo, por exemplo, do treino, eu treino todos os dias, mas eu tenho um planejamento em que quando eu estou treinando um grupamento, o outro está descansando. O que eu treinei na segunda, ele está descansando terça e quarta, ele vai ser trabalhado na quinta de novo. Então, isso é importante você ter esse jogo ali. Eu não vou me colocar no extremo todos os dias, né? Por quê? Porque sua imunidade pode cair. Você está exagerando, você está desgastando demais, você está dormindo muito pouco, você está comendo errado, você não está dando nutrientes necessários. Que, por exemplo, você treina pesado, mas você não põe nutrientes necessários para que você construa aquilo ali, você vai degradar do seu próprio corpo. O que acontece com a mulher quando ela está amamentando? A mulher está amamentando, ela está nutrindo um outro serzinho. Vai sair as custas. Se ela não estiver colocando bons ingredientes dentro do corpo, o leite vai ser o melhor possível para o bebê. E tudo de melhor que tiver nessa mãe, o leite vai tirar e vai dar para o bebê. Aí a mulher começa a perder cabelo, quebrar a unha. E aí eu assisti uma vez uma palestra de um nutricionista que eu achei fantástico. Ele falou, ainda bem que a mulher tem cabelo e unha para perder. Porque senão ela perderia outra coisa, né? E eu tava aqui conversando com ela antes sobre o processo da minha cachorra. Não estou comparando mulher com bicho, mas a gente vê aquilo acontecendo ali também. Ela amamentou durante 2 meses e meio, a cachorra se acabou. Ela se acabou. E ela comia absurdamente. Ela ficou sem pelo, ela ficou magra, ela ficou horrorosa. Quando acabou o processo de amamentação e os nutrientes foram para ela, em 2 semanas a cachorra era outra. A cachorra estava gorda, a cachorra estava com veludo no pelo, né? Então, assim, o seu corpo, ele precisa de um conjunto de coisas acontecendo para que a sua imunidade seja boa. Senão, você não vai ter uma imunidade boa. Só praticar exercício não é garantia, porque a gente tem que cuidar com os extremos, né? Tem gente que abusa um pouquinho e aí vai minar a sua imunidade. A gente nunca pode ver uma coisa só, né? A gente tem que olhar o todo. O todo, né? O todo. Gente não é... E aí são as 4 coisas, os 4 pilares. Exercício físico na medida certa, porque em excesso também faz mal. Pouco faz mal. Não fazer em excesso também faz mal. Dormir bem, e aí é um sono de qualidade e quantidade. Gerenciar o estresse, a gente precisa aprender a botar o pé no chão, pé na terra, pé na areia, ter um hobby, ter os momentos de desestressar e precisa comer direito, comida de verdade. Sono, acho que é outra coisa que anda sendo um problema na vida da maioria das pessoas. Sim, né? Porque a gente vai pra cama com o celular e fica até tarde, e aquele processo todo, a gente precisa rever isso, porque, como eu falei, eu fui criada, as férias eu passava na roça com os meus avós. Dava 6, 7 horas, acabou a luz lá fora, tava todo mundo se aninhando pra dormir. E nasceu o sol, a gente tava lá. Não tinha nem opção. Não tinha opção, não tinha luz, não tinha televisão, não tinha nada. Então, a gente perdeu isso. Hoje a gente pode virar madrugada, né? E só que isso tem um custo. Até trabalhando, né? Sim, e tem um livro que chama Por que Dormimos? Se vocês pegarem esse livro para ler,
vocês vão começar a dormir diferente. Porque é assustador o que a privação de sono, a falta de sono, a falta de um sono de qualidade faz com a nossa vida, com a nossa saúde. Como que a atividade física ajuda na saúde mental? Então, da mesma forma que ela ajuda na física, ela vai interferir no funcionamento do seu cérebro. Ela vai desencadear, ela vai banhar o nosso cérebro em coisas boas. E aí, tem um trabalho muito interessante que mostra o que eu falei no início. Se você vai começar, você tá deprimido, você tá, sei lá, você não tá bem. Você não vai começar por um exercício que você não gosta, que você vai fazer um sacrifício danado para você ir lá. Então, nessa situação, vamos lá, a mulher tá na depressão pós-parto. Não vou falar de depressão pós-parto. Ela tá na depressão. E ela gosta de dançar, que vá fazer a zumba. Porque a zumba vai trazer essa... Ela não vai fazer o exercício por obrigação, ela vai fazer um exercício que ela gosta. E isso vai duplicar o benefício para ela. Entende? Então, começar por uma coisa... Ela insistir numa coisa que ela não gosta... Acaba sendo não só o exercício físico, mas como também um hobby. Uma Exato. atividade única. Exato. Então, ela vai ter os benefícios de estar movimentando o corpo, junto com os benefícios de estar fazendo um hobby. Ela está gerenciando o estresse. Pensa, uma pessoa que está mal. Ela está mal. E ela odeia musculação. E ela vai para dentro de uma academia. Tipo, que saco, o que eu tô fazendo? Qual é o gerenciamento de estresse que ela tá fazendo? Ela tá estressando mais ainda. Então, tá fazendo mais mal do que bem. Entende? Então, nessa situação, os estudos mostram que a pessoa tem que buscar alguma coisa que ela goste. Que dê prazer num primeiro momento. Até depois, pra ela criar o hábito. Isso. Outra coisa que eu falo, muitas pessoas não gostam da academia. Muita gente fala, eu não gosto de musculação, não gosto da academia. Eu acho algumas coisas muito erradas na academia. Por exemplo, a catraca. Quem é que precisa estar na academia? É o sarado ou é a gordinha, o gordinho, o obeso? Cara, o obeso não passa na catraca. Você já começa quando você chega na academia, tem uma catraca para você passar. Como é que a pessoa se sente? Eu ia me sentir péssima. Eu, grávida, não passava na catraca. Eles tinham que abrir o portão. Agora, imagina uma pessoa... Grávida, tudo bem, você tá ali naquele momento. Agora, imagina um obeso que precisa treinar. Ele chega na academia, tem que abrir o portão para ele passar, porque ele não passa na catraca. Isso é uma coisa que precisava ser revisto. A gente precisa criar um ambiente para que o gordinho, a gordinha, queiram ir para academia. Entende? E não impor barreira. Para mim, a catraca é uma coisa muito discriminatória. O pessoal fala tanto de gordofobia, de não sei o quê. A catraca, para mim, deveria ser substituída por uma outra forma. Reconhecimento facial e abrir uma porta. Não sei, tem tecnologia para isso. Mas eu acho que a catraca, ela intimida as pessoas. Então, começar por isso, sabe? O pessoal que trabalha com isso, que está envolvido com isso, que tem o seu ambiente de treino, começar a enxergar isso de uma outra forma. E valorizar, porque a pessoa teve que passar por uma barreira filha da mãe, para ela tomar a decisão de ir lá e encarar um lugar cheio de espelho, em que todo mundo tá ali desfilando, e agora tá na moda aquele look horroroso, né? Daquela calça franzida, entalada, e aquela mulherada desfilando. Gente, isso mina a autoestima de qualquer pessoa. Então, assim, começar a quebrar essa barreira de entrada na academia. Eu acho que isso era uma coisa que a gente tinha que mudar, sabe? Eu vejo muito isso, eu já ouvi isso, já ouvi relatos com relação a isso. E quando eu estive na pele por estar grávida, não estava gorda, estava grávida, com uma barriga enorme, eu não passava na catraca. E aí? Como é que se sente uma pessoa obesa? A gente precisa pensar nisso também. Já favorecer a entrada, né? Pra partir daí a gente pensar nos outros passos, né? No que vem, a partir do momento que a pessoa tá ali dentro, né? E eu vou além. De abordagem, no tipo de... Isso é interessante. Bom dia, tudo bem? Sabe, a pessoa que tá ali... Eu fiz testes. Eu não falava que eu era professor professor de educação física e fiz testes em academias. Teve uma academia que eu entrei e frequentei durante 30 dias. Eu nunca ouvi um bom dia. Você precisa de ajuda? Nunca ouvi isso. E era uma academia que tinha um valor considerável de mensalidade. Gente, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Para mim, isso é inadmissível. Porque essa pessoa que eu tô falando, né, que precisa desse apoio, ela precisa de um olhar, ela precisa de um, sabe, de um carinho, de uma empatia por parte das pessoas. E, infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Até porque a pessoa nova, né, que tá chegando ali naquele ambiente, que você vê que a pessoa é nova porque ela tá meio perdida ali, né, tá meio tentando se achar naquele ambiente. Ela precisa de mais atenção, de mais ajuda do que, de repente, a outra pessoa que já é conhecida, que já tá ali todo dia, que já tá acostumada. Sim, e os nomes dos exercícios são estranhos. Abdução, adução, sabe? Isso já... Você pega aquela ficha de treino ali, você fica...
O que é isso? Leva um tempo pra você conseguir Isso. assimilar o que é pra fazer, né, exatamente. Então, e aí você tem a regulagem do aparelho. Isso, a regulagem do aparelho, a puxada, a pegada supinada. A pessoa olha assim, professor, o que é isso? Então, assim, a pessoa já venceu várias coisas pra chegar ali. Quando ela tá ali na tua mão, cara, eu falo muito isso pra estagiário em academia. Cara, é aqui que você faz seu nome, é aqui que você vai mostrar quem você é. Dê atenção, porque o que acontece? É muito comum. Panelinha, fica lá com as menininhas, com as novinhas. Nanana. Quem realmente precisa e quem tem dinheiro pra te pagar depois como personal, não é a novinha bonitinha ali, é essa pessoa que tá aqui. Às vezes uma pessoa na terceira idade que foi pra academia e que, né, foi a duras penas ali. Cara, dá atenção pra essa pessoa. É difícil. É difícil pra qualquer pessoa entrar, vencer, que nunca entrou. Imagina uma pessoa na terceira idade, né, uma pessoa um pouco mais velha, chegar ali e começar aquele processo todo. Que às vezes tá ali pela primeira vez, né? Que nunca pisou, nunca esteve num ambiente daquele. E a academia intimida mesmo. Quando eu mudo de uma academia para outra, eu demoro um tempo. Você fica meio perdida, né? Os aparelhos são diferentes, a regulagem é diferente. Aí você olha pro negócio, cara, onde é que vai esse negócio? Onde é que vai isso? Onde é que eu regulo aqui? Como é que eu mexo aqui? E isso é normal. Agora, imagina, eu sempre penso nisso, no impacto que é para uma pessoa que nunca entrou numa academia, ela começar do zero. A prática de exercício físico, ela realmente ajuda a evitar quedas e lesões na terceira idade? Com certeza. Muito bom essa pergunta. O que acontece? A gente tem o core. O core é o centro do corpo. O que é core? Eu falo assim, só não é core cabeça, braço e perna. O resto tudo é core. O centro do nosso corpo, ele é o centro de distribuição de força. Então, ele é responsável por você poder dar um soco, por você poder dar um chute, por você... Enfim, é ali que se distribui a força que você vai fazer. Uhum. Quando você não tem um core trabalhado, você também não tem equilíbrio. Você fica aquela pessoa que se bater, vai. Tá. Quando você tem um core estável, você empurra a pessoa se sustenta. Então, trabalhar o core é uma das formas da gente ter equilíbrio, da gente ter comando sobre o nosso corpo, ter uma passada firme, porque o core é glúteo também, as pessoas não pensam nisso. O glúteo precisa ser trabalhado. Era só o tronco. O glúteo faz parte do core, gente. O glúteo é um músculo dos mais fortes e que mais a gente precisa trabalhar. Ele é responsável pela nossa caminhada, pelo nosso equilíbrio pélvico. Ele tem relação também com o fortalecimento do abdômen. Quando eu vou falar uma coisa. Eu falo assim, bunda murcha, barriga murcha. Para sua barriga ser ok, tá durinho, tá tanquinho, o seu bumbum também tem que ser trabalhado. Porque o nosso corpo trabalha em cadeia cruzada. Então, se você tem a barriga mole, a sua bunda vai estar mole. Se você tem a bunda dura, a sua barriga vai estar ok. Então, você precisa trabalhar esse conjunto. Não tem como, tá? Então, dessa forma, a gente vai evitar que a pessoa perca o equilíbrio. Outra coisa, a pessoa caiu. Ela consegue levantar. A gente precisa estimular, independente da idade, que a pessoa consiga... Flexão mínima, de subir, né? Aquela flexão que a gente faz no solo, a pessoa precisa ter essa força de levantar do chão. Levantar o próprio corpo, tirar o próprio corpo do chão. Né? Exatamente. Então, várias vezes eu vou atender uma pessoa mais velha, eu ponho ela deitada no chão, agora vira, agora eu quero que você levante. Ela não levanta. Então, vamos lá, vai levantar 5 vezes, 6 vezes até... O treino é deitar e levantar, deitar e levantar, deitar e levantar. Por quê? Se por acaso ela tropeçar e cair, ela tem como levantar. Isso aconteceu também na família. A mãe de um amigo nosso tropeçou, caiu no banheiro, quebrou o fêmur. O pai, acho que tinha Alzheimer, ele chegou lá, viu ela no chão, não entendeu muito bem o que era, e já estava tarde da noite, estava frio, ele jogou um cobertor para ela no banheiro e voltou a dormir. No outro dia, quando os cuidadores chegaram, foram ver a situação, a mulher estava com dor, passou a noite toda no banheiro. Claro. Por quê? Ela não tinha força para levantar, e mesmo que ela levantasse, ela não ia ter como, porque ela estava quebrada, ela estava fraturada. Sim. O marido com Alzheimer... Que exigiria mais força ainda dela conseguir se locomover numa perna só. E depois que ela foi pro hospital, fez a cirurgia, a vida dela só foi decaindo, aquela coisa que a gente chega na qualidade que só vai desabando. Uhum. Então, as pessoas teriam mais equilíbrio, porque uma das funções do core é manter essa estabilidade, então a gente tem mais domínio do que a gente vai fazer, né? Mantém a coluna alinhada, mantém esse equilíbrio e dá a força para nossa marcha. Então, você vai conseguir... Dá a pisada do jeito que ela tem que ser. Não é aquela pisadinha de leve, que velhinho ele vai... Começa a não levantar, tirar muito o pé do chão, né? Fica aquele passinho arrastado. Isso. E aí vai assim, vai ficando fraquinho, vai perdendo a massa magra, vai ficando igual um passarinho, levinho, né? Aquela coisa. E isso faz mal também pra massa óssea, que fica mais porosa. E que aí caiu, perdeu o equilíbrio, caiu, fraturou, já era. Por que é importante começar a se exercitar o quanto antes pra gente pensar em viver mais e viver melhor? Porque a gente tem que pensar que os 4 cavaleiros lá que nos levam... O câncer, ele não aparece da noite pro dia. As pessoas falam, foi um câncer assim fulminante. Não, ele não foi agora. Ele se instalou um tempo antes, né? A diabetes é a mesma coisa. O diabetes e as doenças metabólicas, elas não se instalam da noite pro dia. São alguns anos ali sendo cultivados.
Cardíaco, a mesma coisa. Doença degenerativa, a gente falou do sono. Sono é muito importante. Então, essas doenças, elas não se desenvolvem da noite para o dia. Elas levam 10, 15, 20 anos se instalando até que ela seja diagnosticada. Então, por isso, quanto antes a gente começar a fazer exercício, mais a gente vai afastando o início dessas doenças. Ou se você já tem, você vai melhorando a qualidade de vida. Porque você vai conseguir conviver melhor com ela, tendo menos efeitos colaterais, vamos dizer assim. Então, você pode retardar o surgimento delas ou eliminar o surgimento delas. E a gente tem casos aí de idosos que estão super bem, que não tem nenhuma dessas doenças, desses 4 cavaleiros da morte lenta, e que estão vivendo plenamente. Então, o meu conselho é, comece, independente da idade, da situação que você tá. Hoje eu vi um vídeo de um menino que tem paralisia cerebral, e ele treina, muito bacana. E, enfim, alguém foi entrevistar, e aí a pessoa falou assim, pergunta pra ele como é que ele faz o cardio. Gente, paralisia cerebral, ele tem dificuldade de movimento. Ele enrolava um elástico na mão para não machucar, porque a escada do prédio dele não tem corrimão. É uma escada, um lugar bem humilde. Ele subia e descia a escada todos os dias durante 1 hora. Esse era o cardio que esse menino fazia. Menino não, um rapaz. Sei lá, deve ter uns 20 anos. E ele enrolava o elástico na mão para não machucar, porque ele tinha que apoiar na parede de cimento. E ele subia e descia durante 1 hora todos os dias. Era o cardio que ele fazia. Aí o cara falou assim, gente, qual a sua desculpa? Então, qual a nossa desculpa para não começar? Todo mundo tem alguma coisa em casa, tem alguma coisa que possa servir como carga. Ou então economiza, não faz uma unha, não faz uma pizza, compra um kit de elástico. O YouTube tá aí, tem milhões de coisas. Hoje em dia você tem muito conteúdo de treino gratuito, né? Exato. Não tem desculpa, eu acho assim. Acho que pós-pandemia também isso teve um boom, e aí isso deu uma popularizou, né? Sim, popularizou essa questão sim. de você botar treino na televisão. Acho que era uma coisa que acontecia lá na década de 80, Sim, né? A gente comprava as fitas, VHS, que tinha voltou exercício, com cabo de agora vassoura. mais fácil, né? Você Sim. acessa ali, você escolhe o tipo de treino que você quer e você consegue fazer de casa. Sim, eu trabalho com produção de conteúdo no Instagram. Uma das coisas que eu faço é isso. Sempre, todos os dias tem alguma sequência de exercício, algum exercício específico, com explicação de para que serve e tal. A gente tem que desmistificar, porque muita gente tem medo, né? Fala, eu não sei fazer o agachamento. Sim, você vai aprender fazendo. A criança não nasce andando. Ela vai primeiro passar todo aquele processo, levantar a cabecinha, depois ela senta, depois ela engatinha, depois ela fica em pé, pra depois ela dar os passos, pra depois ela correr. Sim. É a mesma coisa com a gente. A gente não vai chegar na academia, eu vou... Isso é muito tipo, não vai fazer eu o não agachamento sei. perfeito da primeira vez, né? Não vai fazer. E vou te falar, a gente vai evoluindo na carga, a gente vai perdendo a técnica, a gente tem que dar um passo atrás, diminuir a carga, melhorar a técnica. Porque tem isso também. A musculação, gente, não é pra chegar lá e fazer competição de carga. Não, a carga, eu falo que a carga é brinde. Você precisa focar na respiração, na postura e na execução perfeita. Depois que isso tá ok, você vai começar a pensar em elevar a carga. Porque não adianta você estar cheio de carga, pro seu ego ficar bem inflado, mas tá fazendo tudo errado, correndo risco de se lesionar, de se machucar e aí ficar afastado um tempo, porque as lesões acabam acontecendo nessas questões em que o ego é maior do que a capacidade física. E a língua no céu da boca. E a língua no céu da boca. Língua no céu da boca. A língua no céu da boca vai fazer com que você respire o tempo todo pelo nariz. Não use a boca pra isso. Que no outro podcast a gente falou sobre isso. A gente tava falando sobre isso, ela falou, a gente não falou sobre a língua no céu da boca. Eu falei, então a língua no céu da boca. Língua no céu da boca. Postura, língua no céu da boca, execução perfeita e aí depois a carga. Cris, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. É sempre bom te receber, te ouvir falar e esclarecer as dúvidas. Pensamos em respiração e em toda essa consciência no outro programa. E agora a gente está pensando e falou sobre como chegar mais longe e com qualidade, né? Em termos de anos de vida, de tempo de vida. Que a gente consiga chegar o mais longe possível, vivendo da melhor maneira possível, né? Não adianta chegar aos 100 em cima de uma cama. Se for para chegar, que chegue aos 100 com o máximo de autonomia possível. E a gente começa a fazer nossa poupança de massa magra agora. Exatamente. Assim, recado final, né, que Isso eu gostaria de dar. Eu brinco assim que eu quero ser a pessoa mais velha, eu prefiro ser a pessoa mais velha lá na academia do que a mais nova lá no asilo. Eu não quero ter que chegar nesse ponto. E também, hoje eu carrego peso, são os meus lemas. Eu carrego peso hoje para não ser um peso para alguém amanhã. Eu não quero passar por aquela situação. Bota a Cristiane no sol, agora tira a Cristiane do sol. Bota a Cristiane no sol, tira a Cristiane do sol. Vai que alguém me esquece no sol e me deixa lá e eu não posso, eu tô babando, não consigo falar, não consigo me mexer. Então, assim, eu estou trabalhando para não passar por isso. Isso é uma garantia? Não, mas eu tô fazendo a minha parte.
Eu tô fazendo tudo que eu posso, né? Tudo que está ao meu alcance para ter uma saúde, uma qualidade de vida lá na frente. Eu brinco sempre, né, que eu tô treinando hoje para ter qualidade de vida lá nos 70, 80. O meu treino hoje não é focado em... Lógico que eu tô treinando, que eu tô bem hoje e tal, mas é muito mais pensando lá nos 70, 80 do que no hoje. Então, assim, o recado de todo o podcast, a gente falou bastante sobre isso. Independente da idade que você tá, da situação em que você tá, comece com pequenos passos. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Eu fiz esse ano o Caminho da Fé. Foram 140 quilômetros de caminhada. A gente até ia marcar antes, né? Mas você falou que ia fazer o Caminho da Fé, a gente deixou pra depois. Exato. E assim, essa caminhada toda de 4 dias, ela começou com o primeiro passo. Né? Então, a gente precisa dar esse primeiro passo. A gente precisa sair da zona de conforto. O pior lugar que você pode estar hoje é num lugar chamado zona de conforto. Saia da zona de conforto. A vida acontece depois da zona de conforto. Então, comece a gerar desconforto pro seu corpo, que ele vai te agradecer. Obrigada, Cris, mais uma vez. Obrigada a você. A gente vai deixar aqui novamente a rede social da Cris para você poder acompanhar o trabalho dela de perto. Temos, inclusive, diariamente aí sugestões de treinos para você fazer em casa, caso seja impossível dentro da sua rotina naquele momento ir para uma academia, ir para um lugar de treino. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai responder todo mundo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.